Colossenses capítulo 1, verso 13, eu falei 23, mas é o 13. Sim, podemos ler até o 23, apesar de que eu vou até o 20, mas vamos ler essa passagem, né, inteira. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão no céu, as que estão na terra, como as que estão no céu. Vamos até o 23. A vós também, que noutro tempo erais estranhos, inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou, no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Amém? Vamos, esse é um profundo texto, e o tema de hoje é a suficiência de Cristo, porque ele fala de Cristo, obviamente. Há uma grande discussão para os teólogos, né? Porque alguns chamam Colossenses, todo o livro de Colossenses, do que é chamado de alta cristologia. O que é isso? Que em Colossenses Cristo é exaltado acima do normal, e outros dizem não, todo lugar que Cristo aparece é uma alta cristologia, porque Cristo sempre é exaltado, né? Mas a verdade é que nesse texto de Colossenses em especial, nós vemos algumas coisas, né? E toda a escritura, toda parte, como o próprio texto bíblico diz, é divinamente inspirado. Então, há sempre uma contribuição a mais sobre Deus que nós temos em cada parte da Bíblia. Por exemplo, se nós retirássemos esse texto que nós lemos hoje da Bíblia, a gente ainda conheceria Cristo, ainda teria salvação em Cristo, ainda teríamos fé, mas esse texto tem uma contribuição que é conectada a outros, mas é única. Aqui nós vemos, vou usar um termo assim, né, o suprassumo, né? Vemos assim o ponto alto, né, de quem é Cristo, da divindade de Cristo. É interessante que Cristo é suficiente aqui. Antes mesmo da gente falar qualquer coisa, eu comparo esse texto um pouco com o livro de Hebreus. Você lembra do livro de Hebreus, o que ele diz, né? Sei que os irmãos estudam a Bíblia aí, já estudaram certamente Hebreus na escola bíblica, mas Hebreus vai comparando o Cristo e o ministério de Cristo com as coisas temporais. Então em Hebreus, Cristo já começa maior do que os anjos, pronto, já é maior que os anjos, se tem alguma dúvida, né? Cristo é maior do que Moisés, e portanto, se ele é maior do que Moisés, ele é maior do que a lei de Moisés. Cristo é maior que o sacerdote, então ele é maior do que todo o sacrifício que acontece ali, inclusive ele é o cordeiro perfeito que foi entregue. Hebreus vai fazendo essas conexões, né? E aí Hebreus 12 fala que nós temos os olhos fixos nesse Jesus. É como se chegasse no refrão da música, né? Autor e consumador da nossa fé. Então a gente corre a carreira que nos está proposta. Por que eu faço conexão com esse texto? Nesse texto é tratado de alguns temas que são importantes para nós. Por exemplo, criação. Cristo é a glória da criação, né? Apesar de que ele não é criado, mas ele é o maior. Nós temos um tema muito, muito estudado hoje, em várias disciplinas aí, que é poder. Onde reside o poder? O poder da influência, o poder de dominação.
e aqui é dito que todo o poder está sobre ele, todo o poder está nele. Nele foram criados e tudo subsiste nele. Também nós sabemos que uma coisa importante é o tempo. O tempo, muito estudado também. O que é o tempo, né? Tão difícil a gente falar o que é o tempo. Alguém já definiu que o tempo é aquela coisa que a gente sabe, só não sabe na hora que vai dizer o que é, né? Porque aí quando vai dizer a gente já não consegue definir. Cristo está acima do tempo, Ele é antes de todas as coisas. Está vendo? Quantos temas aqui, por isso eu fiz essa comparação inicial com Hebreus, porque se Hebreus coloca os ministérios do Antigo Testamento, ou os anjos, enfim, os ministros de modo geral, abaixo de Cristo, esse texto aqui coloca todas as coisas, toda a realidade, toda a existência está abaixo de Cristo. É até importante dizer, irmãos, que nós não existimos. Olha aqui, você vai sair com essa certeza. Olha, eu aprendi na igreja que eu não existo. Não, nós subexistimos. Sabe por quê? Porque até a nossa existência é em Cristo Jesus. E aliás, você não é eterno. Sabe que não é eterno? Não. Você é eterno por causa de Jesus, que te empresta a eternidade dele. É como se tudo que nós temos, toda a nossa existência, cada grão, cada átomo do nosso ser, parte de Cristo Jesus. Com essa certeza, irmãos, com esta verdade, nós podemos dizer: Cristo é suficiente. Cristo é Senhor sobre tudo. Cristo está acima de todas as coisas. E se Ele me é suficiente, ou melhor, se Ele está acima de tudo, Ele de fato me é suficiente. Vários textos da Bíblia também conectam esta certeza da soberania de Deus com a certeza de estarmos preenchidos por Ele. Quer ver um dos textos mais famosos disso? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Olha que coisa maravilhosa, né? Se o Senhor é o meu pastor, então nada me faltará. Se o Senhor, que é soberano, maravilhoso, grandioso, então nada me faltará. Se Ele é soberano e se Ele é o meu Deus, então eu estou suprido. Percebe? Essa é a conexão aqui. Jesus é grande, Jesus é poderoso, Jesus é maravilhoso. Então nós estamos supridos porque nós temos o suficiente. Bom, vamos ver algumas coisas diretamente nesse texto. E a primeira coisa, talvez seja a continuação do que eu estou falando, porque passa por todo esse texto. E eu vou falar aqui sobre Jesus mesmo, tá? É sempre sobre Ele. Em Jesus, a sua pessoa e a sua obra estão conectadas, tá? Eu sei que esse é um nome de um ponto meio estranho, tá? Fala mais sobre quem Jesus é do que para nós. Mas por quê? O que é a pessoa de Jesus? Quando nós ouvimos que Jesus é alguma coisa, Ele é a imagem do Deus invisível, Ele é o princípio primogênito, Ele é antes, esse é quem Ele é, a pessoa dele. E a obra dele, nele foram criadas todas as coisas. Por exemplo, é a obra, o que Ele fez. Quando a gente vai estudar sobre Jesus, né, especialmente os teólogos aí, comentaristas, eles vão dividir essas duas coisas: quem Jesus é e o que Jesus fez. Amém? Por isso a gente tem que entender isso. Mas esse texto, irmãos, e vários textos da Bíblia estão apresentando essas coisas emaranhadas. Então você vai ler esse texto, então metade de um versículo está falando quem Jesus é, e a outra metade está falando o que Jesus fez. Depois te dou essa tarefa aí, se você quiser, na sua casa, vai lá e faz uma lista, uma linha assim que divide, e você pega desses textos que a gente leu, quem Jesus é, você vai anotando, né? Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Agora o que Jesus fez? Nele foram criadas todas as coisas, que é no céu e na terra. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Percebe? Vai fazendo essa divisão. Só que esse texto não faz. Por quê, irmãos? Vou usar uma ilustração de Jesus aqui que me serviu para entender isso. Quando Jesus está falando sobre o caráter de alguém, Ele diz que pelos frutos de uma árvore nós conheceremos. É assim com uma pessoa, né? Pelos frutos o conhecereis. Então eu não posso dizer que sou uma pessoa de ótimo caráter se o meu fruto é de mau caráter, né? É assim com Jesus. Pelos frutos ou pelas obras de Jesus nós sabemos quem Ele é. Então Jesus apresenta quem Ele é através das suas obras. E também através das obras nós conhecemos mais dEle. E porque conhecemos a Ele podemos confiar nas suas obras. Há uma grande conexão aqui.
que é uma conexão que nós não fazemos na nossa vida muitas vezes. Nós adoramos a Deus, adoramos Jesus, e por vezes pedimos algo diferente do caráter dele. Por exemplo, Tiago, isso não está muito longe da gente, né? Tiago diz no capítulo 4, vocês pedem e não recebem. Por quê? Porque pedem mal, para gastardes nos vossos próprios deleites. Mas, como eu posso conhecer a Deus e pedir algo que Deus não quer? Talvez eu não conheça Deus, ou talvez eu ignore o fato de que o que Ele faz está profundamente atrelado a quem Ele é. Tem um termo aí da psicologia, né, que é um pouco forte, mas eu vou falar para os irmãos só a nível de ilustração, né, que é a esquizofrenia. Os irmãos já ouviram falar certamente, né? Esquizofrenia é uma doença e tal, psicológica, mas a palavra esquizo tem a ver com partir ou ser quebrado. Então, se a ideia é que a psique, a mente da pessoa está quebrada, né? Está dividida, né? Por isso que ela pensa uma coisa, depois ela pensa outra, né? E interessante que estudando, como as ciências ajudam a gente a se entender, né? Estudando o ser humano, foram fazer um diagnóstico e foi percebido que todo mundo é meio quebrado. Todo mundo é meio quebrado, sabia disso? Então você não é meio doido por acaso não, tá? É científico mesmo, tá? É claro que há pessoas que apresentam, né, um diagnóstico de fato para tratamento, isso não é nada banal, tá? Mas o que descobriram? Basicamente descobriram que o nosso caráter e as nossas obras estão quebradas. Por vezes eu falo que eu sou algo, mas eu não estou apenas mentindo, eu acredito naquilo, mas estou enganado, porque eu não consigo nem enxergar quem eu sou. Olha que incrível, irmãos. É como se eu me olhasse no espelho e por vezes visse uma imagem, e por outras vezes visse outra imagem, mas Cristo é o que Ele faz, e Ele faz o que Ele é. O único não partido, não quebrado, é Cristo Jesus. Percebe que coisa maravilhosa? É isso que o texto está descrevendo. Ele é, e nele foram criadas. Então Ele faz tal coisa, mas Ele continua sendo. É nesse Cristo que nós confiamos. É nesse Senhor não quebrado, não dividido, que as suas palavras estão conectadas às suas obras, e palavras e obras estão conectadas com o seu caráter e a sua pessoa. Portanto, nele nós podemos confiar. E o que eu tiro daqui, irmãos? Eu sei que não está no texto aqui agora, mas eu percebo que se eu sou uma pessoa quebrada, se eu não posso nem confiar em mim mesmo, então, para saber quem eu sou, eu preciso ir para aquele em quem não há sombra de variação, não há dúvida. Eu preciso ir para aquele que me conhece e aquele que é fiel para dizer até quem eu sou. E é claro que quando eu vou para Ele, Ele diz assim: você é um pecador, você merece o inferno, você merece a morte. É verdade, mas também continua dizendo: eu te remi, eu tenho um projeto para você, eu tenho paz, eu tenho descanso para a alma e tantas outras coisas. Quando nós olhamos para Cristo, irmãos, nós enxergamos então, voltando ao tema, né, que Ele é suficiente. Cristo é suficiente porque as suas obras e o seu caráter, a sua pessoa estão conectados. Cristo é suficiente. Outra coisa do qual eu já falei, porque todas as coisas estão ancoradas nele, todas as coisas existem por causa dele. E eu posso dizer isso de outra forma, porque Ele tem o controle da história nas suas mãos. Ele aqui rapidamente dá como se fosse uma cronologia, muito rápido, é verdade, mas começa de antes da criação. Nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, portanto antes da criação, e depois chega até a igreja. Ele é a cabeça do corpo da igreja, o princípio primogênito entre os mortos. Opa, peraí, eu já estou me alongando, né? Então criação, igreja, povo redimido, ressurreição. Ele é o princípio e o primogênito entre os mortos, portanto, ressurreição. E também chega até nós. Já estou partindo acima do verso 20, né? A vós também que em outros tempos eres estranhos e inimigos no entendimento. Esse Cristo que é suficiente, esse Cristo ao qual nós podemos confiar, Ele tem um plano. Todas as coisas subsistem no seu plano.
e nada irá ficar fora desse plano. Só que sabe qual é a grande notícia? Ou a boa notícia? É que esse plano inclui a nós. E agora, eu olho a minha história como a história de Cristo ao qual eu estou incluído. Irmãos, essa mudança de visão, ela é só um milagre para ser feito. Mas eu vou usar um exemplo. Pense que você é de um país, pense aí em um país, o Brasil não vai ter essa característica que eu vou descrever normalmente, mas um país em que as pessoas têm muito orgulho do seu país, talvez um orgulho milenar. Eu sou tataraneto de gente que nasceu aqui, eu sou dessa terra. Nós encontramos isso em países que muitas vezes estão envolvidos em muitas guerras, né? Que já lutou com tantos outros povos e aí tem um orgulho da sua nação. E nesses países acontece algo mais fácil do que acontece aqui, de acontecer isso. A pessoa interpreta a sua história a partir da história do país. Então ela não se vê como ponto principal, ela se vê como um soldado daquela nação. E há relatos muito extensos de pessoas que estão dispostas, jovens, dispostos a darem a vida por aquele país. Por quê? Pelo seu país, né? Porque a história mais importante, no caso desses jovens ou desses moradores, não é a história dele, é a história do país. Isso é muito característico em algumas nações. É uma boa ilustração para nós. No final das contas, a verdadeira e maior história não é a minha história, não é a sua, é a história de Cristo ao qual nós fomos incluídos. A maior das histórias é a que Cristo está construindo. Nele foram criadas todas as coisas, Ele é o princípio de todas as coisas, Ele é a cabeça da igreja, Ele é o começo da ressurreição, e agora vós também, ou nós, fomos incluídos nele, nós fomos incluídos em uma pessoa, em uma história maior do que nós. Portanto, primeiro, se Cristo é suficiente para que nós podemos confiar até mesmo em quem nós somos, Cristo é suficiente para nos dar propósito, Ele é suficiente para nos dar aquilo para o qual viver e morrer. Se eu posso fazer essa conexão com essa história, digamos assim, de uma pátria que alguém poderia dar a vida, Cristo é suficiente. Ele mesmo diz, irmãos, que quem quiser salvar a sua vida, perderá, e quem perder a sua vida por amor de mim, é o que Cristo diz, a encontrará. O que isso quer dizer? É só você olhar para o mundo, é como se as pessoas estivessem olhando para as suas vidas, tentando agarrá-las. Eu preciso aproveitar a minha vida. Eu acho que a palavra mais famosa hoje em dia é aproveitar a vida, né? Ou ser feliz. Eu preciso. Por que há essa gana, quase que uma loucura para aproveitar a vida, para ser feliz? Por quê? Porque você precisa ganhar a sua vida. Aí a pessoa vai para a festa, a pessoa ganha dinheiro, a pessoa faz tudo o que pode, prova de todas as delícias deste mundo, se é que são delícias, porque ela precisa ganhar a vida dela, mas o sentimento é de que está perdendo, né? E aí quem perde a sua vida? Em partes perder a vida é se converter, é claro, mas na prática, vamos olhar para nós. Você, espero eu, que não tenha ido aí a muitos prazeres deste mundo recentemente, né? Ou desde que se converteu, ou pelo menos desde que pediu perdão a Jesus, dá um sentimento que estamos perdendo a vida de alguma maneira. Ou a gente olha para pessoas que estão loucas por dinheiro, enriquecendo. O enriquecer não é o problema, né? Mas algumas pessoas que amam o dinheiro estão conseguindo. E a gente diz, olha, nunca vou provar do que essa pessoa está provando. Talvez nunca irei no lugar que ela vai, nunca vou ter a comida que ela tem. Mas de alguma maneira em Cristo nós podemos saber que não estamos perdendo a vida. Nós ouvimos relatos de gente que é presa por amor a Cristo, que está numa prisão, que é mais desperdício de vida do que isso. Está numa prisão, mas por amor a Cristo estão lá dizendo, Cristo me é suficiente, estou ganhando a Cristo aqui. Há um pastor chinês muito perseguido, ele escreveu vários livros na prisão chamado Watchman Nee. Talvez você já tenha ouvido falar nele, muito famoso.
E ele escreve uma frase, irmãos, essa frase é tão estranha, tá? Mas ela é, pelo menos, instigadora, que ele diz assim: ainda que não houvesse céu, eu morreria por Jesus. Até parece meio herege, né? Porque ele não tá negando a existência do céu, não é isso, né? Me parece que o que ele está dizendo é assim: Jesus me dá tanto propósito, que o propósito que eu ganho com Jesus, ele ficou talvez 20, 30 anos preso, perseguido, mas o propósito que eu ganho com Jesus já me é tão suficiente. É isso que eu vejo quando eu ouço que Cristo é a cabeça, Cristo é o princípio, Ele tem a preeminência em tudo, a plenitude do Pai habita nele. O que eu vejo aqui? Que nada, gente, nada neste mundo substitui o propósito que há em Cristo Jesus. Nada substitui, primeiro, a confiança que temos nele, até mesmo dele saber quem nós somos. Nada substitui o propósito que nós temos em Cristo Jesus. E há uma outra coisa aqui também, quando nós lemos esse texto, nós percebemos emaranhado na pessoa, na obra de Jesus, um trabalho ou uma obra para se relacionar conosco. Chega a beirar o absurdo. Como pode? Tente pensar nisso de maneira assim. Sei que a gente ouve todos os dias na igreja algo como Deus quer ter um relacionamento conosco. Se você já é filho de crente, então desde criancinha, né? A gente fala para o Isaac: Deus quer ter um relacionamento com você. Não fala assim, né? Mas Deus quer morar no seu coração. Então já é tão habitual. Mas pense nisso. É impossível, mas tentando como se fosse a primeira vez. Que absurdo. Ele é o Deus, Ele é o único Deus que existe. Ele quer ter um relacionamento. De fato, é absurdo, no sentido de que não cabe na nossa cabeça. Esse que é absurdo, é acima da nossa capacidade de pensar. Mas tudo isso, gente, tudo isso é para que Cristo reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Toda a grandeza de Cristo, levada à sua obra, faz com que as coisas fossem reconciliadas com Ele, ou estejam em processo de reconciliação. E dessas coisas, o começo é reconciliar a humanidade, o começo é reconciliar você e eu. Esse Jesus no qual nós podemos confiar, esse Jesus do qual nós podemos ganhar nosso propósito, é um Jesus em que nós podemos ganhar amor, amor suficiente. E se há uma coisa maior do que poder, é o amor. Se existe algo maior do que poder, eu poderia dizer assim, é o poder do amor, né? O poder do amor, ele transforma, ele refaz, ele dá vida novamente, e em Cristo nós encontramos rios disso, rios de amor. Perceba isso, toda essa história que inclui você, é uma história de redenção, é a história da ovelhinha perdida, o qual o pastor sai, deixa 99 e vai lá resgatá-la. Eu não sou o centro da história, o centro é Cristo, mas mesmo não sendo o centro, eu sou profundamente amado. Tem um pastor, eu gosto muito dele, chamado John Piper. Ele faz a seguinte ilustração: algumas pessoas ao ouvir isso falam: mas eu não sou o centro, então Deus não me ama, então isso não me é suficiente, a glória é toda para Deus, como que eu vou ficar feliz com isso? Como que o meu coração vai se satisfazer com isso? Então ele faz a seguinte ilustração, talvez você já tenha passado por isso, certamente. Você vai em algum local da natureza exuberante, pense em subir numa montanha, talvez você já tenha subido, eu já tive essa oportunidade de ir numa montanha em que as nuvens estavam perto, uma montanha tão alta, e você olhava outras montanhas lá, ficava olhando os carros, parecia carro de brinquedo lá embaixo, né? Coisas, os boizinhos de brinquedo, de tão pequenininho. Naquele momento, você tem dois sentimentos, pelo menos eu tive, eu acho que qualquer pessoa tem. Primeiro, eu sou muito pequeno, eu sou um nada. E segundo, eu estou realizado. Não é verdade? Dois sentimentos. Esse é o exemplo que esse pastor dá. Como que pode você chegar no topo de uma montanha, perceber que você é uma coisinha pequenininha e ainda assim ficar feliz? Porque aquele topo da montanha talvez é uma sombra da representação do que é quando você está próximo da glória de Deus. Você tem esses dois sentimentos: eu não sou nada, olha como Deus é glorioso, mas eu estou preenchido. Ele nos tirou do reino das trevas para nos transportar para o reino do seu Filho de amor. Lá você quer nada, você é nada, mas você ganha tudo o que você precisa. Você é preenchido com o amor de Cristo Jesus. Irmãos,
Talvez, e essa será a última parte, mas talvez a gente fique pensando assim, que palavra boa, né, para evangelismo, que palavra boa para não convertido. Mas gente, quantas vezes a gente está procurando amor, já conhecendo a Deus, procurando amor em algo que não é Deus, que não é Cristo. Cristo é suficiente para me satisfazer. Com isso, isso não quer dizer que eu não possa ter, sei lá, uma família, né, que me traz amor, ou amigos, não é isso não. Mas às vezes a gente fica procurando se satisfazer nas poças deste mundo, Jeremias vai falar, né, nas cisternas rotas, rachadas, enquanto deixamos o rio de água limpa e de água viva que é o Senhor. Há amor suficiente para o Senhor para preencher tudo aquilo que eu preciso preencher com grandeza, com orgulho, com auto-reconhecimento ou reconhecimento dos outros, com dinheiro, com aplauso, com o que quer que seja. Por quê? Porque eu fui transportado desse reino de trevas para o reino do Filho de amor. Porque este que é a cabeça da igreja, o princípio primogênito dentre os mortos, no qual todas as coisas visíveis e invisíveis foram criadas, tudo subsiste nele, tronos, dominações, principados, potestades, esse é o que nos reconciliou pela sua cruz. Olha que coisa maravilhosa, em Cristo, Cristo é suficiente, para que eu confie nele, até para ele dizer quem eu sou. Cristo é suficiente, para que eu encontre propósito, e Cristo é suficiente para que eu seja perfeito e profundamente amado. Com isso não há negação de que eu sou um pecador, eu sou um pecador, eu preciso me arrepender, eu preciso permanecer nele, mas eu reconheço tudo isso diante da majestade que ele é, diante da magnitude que é Cristo, e que seja assim com você também. Cristo é suficiente, viu? Para isso pouquinho do que eu falei, e para todo o restante, e para que você viva uma vida para a glória de Deus. Quero orar junto com você mais uma vez, agradecendo por quem Cristo é, e pedindo, que o Senhor preencha o nosso coração da grandeza e das riquezas incompreensíveis de Cristo Jesus. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado por esse texto tão profundo, tão cheio de verdades, as quais talvez nós entramos apenas com os nossos calcanhares hoje, mas já é suficiente para nos sentirmos e nos percebermos amados, nos percebermos com propósito, confiando no Senhor. Senhor Jesus, o Senhor nos é suficiente para que a gente coloque os nossos planos e projetos sobre o Senhor, nos é suficiente para suprir, nos é suficiente para que a gente confie no Senhor. E Pai, o Senhor conhece cada coração, cada condição, e pedimos que o Senhor nos ajude antes dos pedidos temporais, porque temos sim, Senhor, mas nos ajude a olhar para Jesus e confiar nele, com amor e com alegria, Pai. Eu oro grato ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus, amém.